Olá, bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor, estamos juntos, estamos aqui no canal Reino em Pauta, levando uma palavra a todos vocês. Obrigado pela comunhão, obrigado pela cooperação no ministério do canal Reino em Pauta. Deus te abençoe grandemente. O sentimento da palavra de Deus esses dias, irmãos, é uma série escatológica sobre a revelação das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos iniciar falando sobre Esmirna. Esmirna, que está no capítulo 2 de Apocalipse, verso 8, que diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que tem o primeiro, daquele que é o primeiro, o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições, sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias do que dizem ser judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem o Espírito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia, olha que tremendo, né? Muito bem, queridos, a revelação da igreja de Esmirna. Que época que aconteceu a igreja de Esmirna? A igreja primitiva, final do primeiro século, né? E logo depois de um tempo, amados irmãos, já começou a acontecer algumas coisas estranhas, né? Começou a acontecer alguns problemas, amados irmãos, ali pelo início do 4º século, as coisas começaram a acontecer. E eu quero dizer para você o que significa Esmirna. Esmirna significa mirra, sofrimento. Mas como a igreja de Éfeso era uma igreja feliz, uma igreja, amados irmãos, que era desejável, então agora ela começa a passar por um sofrimento. Só que o sofrimento, na visão da igreja constituída, ele se torna um doce sofrimento. Você consegue entender isso? Um doce sofrimento, porque a igreja, ela entende que a prova, ela é para aprovação. A igreja entende, e já leu isso, que o pai prova o filho que ama. Então, se somos provados como igreja, entendemos que somos filhos. Então, sentimos alegria na prova. Paulo, ganhando essa realidade, ele deixou escrito: em tudo vocês deem graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O evangelho moderno, o evangelho prostituído, mudou essa versão. O evangelho prostituído, ele fala que ninguém tem que sofrer, que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar luta, que o crente não pode ter problema financeiro, porque isso, porque aquilo. Gente, não confere com a palavra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu costumo dizer que nossa casa não é o mundo, nossa casa é celestial. O mundo é terreno, é diabólico, é caído, foi solapado por Satanás. Eu e você temos uma vida diferente, né? Nós somos a constituição de uma casa diferenciada, a constituição de uma cidade diferenciada, e nós somos a constituição também de um reino, e o reino é dos céus, o reino não é da terra. Então é muito importante você pensar nisso. E a igreja em Esmirna, amados irmãos, ela inicia então o quê? O grande sofrimento. Ela, irmãos, significa essa igreja que começa a passar pelo sofrimento, pela prova, né? Ó Senhor, nós sabemos que, como foi o início da situação da igreja de Esmirna. Primeira coisa que aconteceu, a igreja estava muito bem, a igreja estava cheia da presença de Deus, a igreja estava, amados irmãos, de vento em popa, caminhando fortemente, né? De repente, o que aconteceu? O imperador romano, Constantino, tem uma visão, tem um sonho, tem uma visão, tem uma revelação. E ele, então, agora procura a igreja e diz: eu preciso ir para a igreja, preciso levar os romanos para a igreja. Puxa, só que com a chegada de Constantino, irmãos, chegou o Império Romano dentro da igreja.
Chegou a visão natural no meio da visão espiritual. Esse é o grande problema. Essa síndrome de Constantino até hoje atormenta a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja santa, sarada, irmãos, ela é assediada todos os dias pelo sistema. O sistema de Constantino veio, amados, tentando entrar na vida da igreja. Isso é Esmirna. Começou então o quê? Um sofrimento, uma guerra, uma batalha hiper grande, uma batalha onde que os irmãos começaram a sofrer perseguição. Por quê? Porque agora mudou o regime, mudou o sistema. O homem tenta implantar um regime governamental dentro da igreja. E essa foi o início do grande sofrimento. Irmãos, hoje não é diferente. Nós estamos vivendo uma época bem atípica agora, em que muitas pessoas tentam implantar o sistema, amados, do mundo dentro da igreja. E muitos até pegam versículos da palavra e dizem, mas está escrito na palavra, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e não sei o quê, e faz uma mistura. Nós queremos dizer a vocês que a igreja é a igreja. Oh, aleluia, nós somos cidadãos, irmãos, e glória a Deus porque somos cidadãos, e precisamos votar e votar bem, e votar com consciência, com sabedoria, e orar para isso todos os dias. Mas aqui relata então a situação de Esmirna, amados irmãos, que começa então um grande sofrimento, e agora, amados irmãos, o Império Romano introduziu, ele pegou a igreja e introduziu a favor imperial, né? Então agora a igreja não é mais aquela igreja primitiva, não é mais aquela igreja, irmãos, que vivia o primeiro amor. Agora é uma igreja que tem um império dentro dela. Agora ela é a igreja, amados irmãos, que foi levada para uma visão imperial. Então é muito perigoso isso, o império, irmãos, assumir a igreja. Hoje existem muitos impérios que estão tentando assumir a igreja. Um dos impérios que a Bíblia fala, irmãos, é o império do mundo, é o império das trevas, é o império do mal. Ele tenta então implantar, ele tenta se voltar à igreja, e com isso ele prostitui a igreja. Se a igreja deixar isso acontecer, ela se torna uma igreja prostituída. O que é uma igreja prostituída? É uma igreja misturada, é uma igreja, irmãos, que agora perdeu a visão, perdeu o foco, né? E então ali, com isso, há um sofrimento, porque obviamente existem aqueles que não cederão às tentações. A tentação imperial, existem pessoas que não cedem, e quando você não cede a uma tentação dessa, você começa a passar por luta. Você começa a ser perseguido, você começa a não ser bem-quisto, as pessoas, elas não te reconhecem. Quantos pastores hoje não são reconhecidos? Quantas comunidades não são reconhecidas, amados irmãos, pelo império, né? Ou vários impérios que estão tentando aí. Mas, ok, não tem problema. O importante, irmãos, é permanecer no plano e na visão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você creu no Evangelho de Deus, permaneça no Evangelho de Deus. Se você creu na palavra de Deus, permaneça na palavra de Deus. Se você entende que Jesus é o Senhor, Ele é o Deus da sua vida, e você entendeu isso, você ganhou essa realidade, então fica firme nesse propósito. Não volte atrás. Não mude a visão, porque o Senhor tem algo diferenciado para você. O Senhor é maravilhoso, irmãos. O Senhor sustenta o candelabro. O Senhor, ele ministra a sua igreja. A palavra, Paulo fala em Efésios, que a igreja é o corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo, irmãos, o cabeça vai sustentar a igreja. O sustento da igreja é o cabeça. O sustento da igreja é a vida, e a vida é Cristo. Então, nós não temos que ter medo. Nós temos que ficar firme. Agora, a igreja, irmãos, de Esmirna, está escrito aqui, ó. Essas palavras são daquele que é o primeiro e o último. Então, Jesus está se revelando à igreja de Esmirna da seguinte forma: viu, eu sou o primeiro e sou o último. Então, vocês não têm que ter medo. Vocês que estão sofrendo perseguição, vocês que estão chorando, vocês que estão passando por um momento difícil, não tenham medo não. Eu sou o primeiro e o último na sua vida. Você entende isso? Eu sou o primeiro e o último que estou com você, que amo você, que quero te abençoar, que faço algo diferente na sua vida. Então você não tenha medo, fica firme no propósito. O que não pode é desistir. O que não pode é ceder à tentação. O que não pode, amados irmãos, é voltar a dar um passo atrás.
A igreja de Éfeso, ela tem que ficar firme. A igreja de Éfeso tem que ir até o fim, irmãos. Ela não pode apagar. A igreja não pode morrer, a igreja não morre. O que morre muitas vezes é o sistema, a religiosidade, vontade humana, mas a igreja, a vida, ela permanece. A vida é constituinte, a vida é gloriosa. Então, a igreja de Esmirna, e aí diz assim, ó, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Gente, olha o que virou. A palavra, Deus está chamando uma situação de sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? É uma casa, é um local. Então, sinagoga de Satanás, local de Satanás. Satanás, ele se alojou, ele fez uma casa, ele fez um local, onde ele, irmãos, assedia os santos, onde ele se levanta contra a igreja, onde ele tenta levar a igreja para a sua visão, para o seu propósito. E isso, em nossos dias, está muito forte. Está muito forte. A prostituição cristã evangélica. Eu estou falando de prostituição espiritual, estou falando de pegar a palavra e prostituir, misturar a palavra. É de tentar misturar o santo com o profano. É de tentar misturar a visão de Deus com a visão do sistema. Isso não funciona, nunca funcionou. Lá na era de Constantino também não funcionou, irmãos. A partir do momento que a igreja se tornou imperial, né, começou a acontecer coisas que nunca tinham acontecido. E algo terrível começou a acontecer. Começou a haver mudanças radicais, todos os dias, mudanças. Mas não é uma mudança para melhor, é uma mudança para pior. Então eu quero que você entenda nesse momento, eu e você estamos vivendo um momento muito difícil da igreja e precisamos que Deus nos abençoe. Esta é a revelação da igreja de Esmirna e eu quero orar com você. Glorioso Deus, obrigado por mais uma mensagem, por mais uma palavra, obrigado pelo Espírito Santo, que o Senhor continue liberando sobre cada um de nós e sustentando as nossas vidas. Ó Senhor, eu sei que o Senhor foi com os irmãos em Éfeso e sei que também o Senhor foi com os irmãos de Esmirna. E eu quero pedir ao Espírito Santo que venha liberar de forma tremenda as nossas vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, um beijo no seu coração. Fica comigo porque eu continuo amanhã, tá bom? Fica aí seguindo essa série que Deus vai ministrar grandemente no seu coração. Até mais.